Aqui no estúdio o Ricardo fala sobre saúde. Aliás, Ricardo, você falou que isso aí está associado à vitamina D, né? E você estava dizendo que a vitamina D tem um momento específico do sol para se conseguir. Sim, tem, Hélio, pelo seguinte, você tem 3 tipos de raios ultravioletas, o A, o B e o C. O responsável pela produção da vitamina D é o UVB, que é o ultravioleta do tipo B. E a absorção dele pela pele só acontece em 3 horas do dia, das 11 ao meio-dia, do meio-dia à 1 e da 1 às 2. Então, esse é o horário que você consegue fazer a absorção do raio UVB. Em qualquer outro horário do dia que você tome sol, você vai ficar com a pele bronzeada, vai ter uma cor bacana, vai produzir, de repente, serotonina se for pela manhã, mas para produzir vitamina D tem que ser no horário do sol mais quente do dia. É entre 11 da manhã e 2 da tarde. E 2 da tarde. Mas é quando dizem para a gente não tomar sol, Então, Ricardo. aí é o grande problema, o tempo de exposição que pode gerar risco, não o sol desse horário. E o tempo de exposição vai de acordo com a cor da pele de cada pessoa. Você tem pessoas brancas, aí tem os morenos e os negros, né? Os brancos precisam de 15 minutos, pelo menos 4 vezes na semana, expondo a maior parte do corpo sem uso de protetor e sem a pele, né, sendo coberta por tecido ou contra um vidro, por exemplo, que possa filtrar. Aí não adianta também. Vidro do carro, vidro do escritório, da janela de casa não vai resolver. Os morenos precisam de 20 minutos e as pessoas negras precisam de 30 minutos de exposição neste horário. E o tempo varia entre um e outro pela quantidade de melanina que você tem na pele que impede a absorção dos raios UVBs. E eu só quero destacar um aspecto que eu acho muito importante, que é o seguinte: quando a pessoa entra na terceira idade, nós já temos um tempo de necessidade maior de exposição porque a pele fica enrugada. Então você dificulta a absorção do raio UVB. Porém, se você aumenta o seu tempo de exposição ao sol neste horário para conseguir a sua vitamina D, você aumenta o risco também de desenvolver o câncer de pele. Então, provavelmente em pessoas que passaram dos seus 60 anos com a pele já mais enrugada, e eles devem continuar tomando sol, porém terão que complementar com um suplemento para que não haja falta. Falando em vitamina, a Valdelita de Cotia, em São Paulo, quer saber se tem algum alimento que contenha a B12. Você tem só os alimentos de origem animal. E, na verdade, assim, os alimentos de origem animal, eles possuem B12 não porque o animal produza B12, porque você tem no trato gastrointestinal dos animais bactérias, assim como nós temos também. Ou seja, você tem bactérias que estão ali no estômago da vaca. Vamos pegar esse animal ruminante como exemplo para nós. Então você tem o estômago da vaca dividido em 4 compartimentos, que é o retículo, rumen, omaso e abomaso. Os 4 compartimentos compõem o estômago, porém os 3 primeiros são chamados de câmaras fermentativas, onde você tem uma quantidade muito grande de bactérias. E o 4º estômago é um estômago químico igual o nosso, né? Tem as mesmas produções de enzimas, ácido clorídrico, do mesmo jeito. Conforme você tem um movimento peristáltico que promove a contração da musculatura do estômago e leva muitas vezes essas bactérias até o estômago químico, que é o 4º, né, nesse processo aí de 4, as bactérias morrem. E a B12 fica disponível para absorção nesses animais. Ou seja, eles têm B12 aqui através das bactérias. Aqui eles morrem e aqui acontece a absorção. Diferente de nós. Nós temos, por exemplo, aqui a região que precisa, que é o estômago, onde você precisa do fator intrínseco. Você tem o intestino, que é onde ocorre a absorção, mas só aqui que nós temos as bactérias e o trânsito é nesse sentido. Ou seja, para nós não adianta ter as bactérias a nível do cólon, sendo que a absorção nossa acontece no duodeno. O coelho, por exemplo, é igual a nós. O coelho tem uma prática chamada secotrofagia. Ele come as suas próprias fezes para que ele tenha B12. Eu não sugiro para nós que como sendo uma prática saudável nem muito higiênica, né? O que nós podemos fazer então? Ou usamos produtos de origem animal, que também não é uma garantia de que você vai ter B12, ou então você vai fazer a suplementação da B12. E ela pode ser por 3 vias, né? Você tem a via oral, você tem a sublingual e você tem a via poupansal, que é a injeção. A Maria, ela quer saber o seguinte: quem faz controle de glicose pode comer cuscuz de arroz? Sim, ela até poderia comer, mas é interessante que esse cuscuz fosse feito de cuscuz de arroz integral, né? Por quê? A diferença do índice glicêmico, que é a velocidade de absorção do carboidrato no intestino, varia muito do arroz integral para o arroz branco. Numa escala que vai de 0 a 100, onde de 0 a 30 é um alimento com índice glicêmico baixo, de 31 a 60 um alimento de índice glicêmico médio e 61 a 100 um alimento de índice glicêmico alto, o arroz integral é 20, ou seja, é excelente. Aí o arroz branco já é 55. Ou seja, olha, você quase triplicou o índice glicêmico dele. Por isso eu não vejo como sendo também uma alternativa saudável caso o araqueira fazer esse controle da glicose. Se fosse o integral, sem problema nenhum, absorve lentamente, não vai gerar pico de glicose, nem produção excessiva de insulina e ela vai conseguir controlar a glicose dela de maneira natural. O arroz branco
independente da forma utilizada, tem um índice glicêmico bem mais alto. Ok. 30 segundos, Ricardo. Você consegue dizer para a Bianca de Erechim, cacau ou alfarroba, o que é melhor? Alfarroba. Cacau é estimulante, né? Eles moem a semente do cacau onde fica um composto chamado teobromina e também cafeína. Então, como é estimulante cerebral, não vejo com bons olhos. Alfarroba não é estimulante, pode usar sem contraindicação.